Olá, este é o Visão ACI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, e tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Sou Carolina Correia. Eu sou Manuel Marcondes Neto. Aqui apresentamos os destaques do portal ACI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Para o episódio de hoje, temos uma notícia aí fresquinha que pegou agora dezembro para não deixar a gente sem conversar sobre comunicação, sem falar sobre a movimentação do mercado do marketing, que tem a ver com o case do Canva. Sim. é, e daquela propaganda que foi feita, né? Com um objetivo que não é o que parecia a princípio. E para isso a gente tem o texto de apoio, né? Como sempre a gente traz um texto, né? Um artigo de um dos colunistas do OCI, e hoje é o texto da Kátia Limberger, e o título do texto é Quando o Ovo Vira Luxo. O que o case Canva revela sobre percepção, mídia e o valor que fabricamos. É, não sei se o senhor acompanhou aí o case, foi bem interessante, até outras marcas se apropriaram de uma narrativa similar para aproveitar, né, o hype da propaganda. E ao meu ver foi uma propaganda muito interessante, mas colocou a gente ali em xeque-mate sobre algumas percepções, não exatamente em xeque-mate, mas para a gente pensar. E aí a minha primeira pergunta, professor, o case do ovo de luxo do Canva sugere que a estética agora é o principal valor de validação pelo consumidor final. Na opinião do senhor, essa é uma propriedade que afeta a confiança do público? Qual é o peso que o senhor, como acadêmico e como profissional, entrega para essa questão que é a estética dentro do universo do marketing? Bem, eu diria que essa problemática não é nova, tá? Aliás, eu tenho feito muito o paralelo entre o marketing digital e o marketing, digamos, tradicional, né? No marketing tradicional, a propaganda ela sempre teve muito apuro estético e apelo estético, sempre. Nós buscarmos, não precisa ir muito longe. Vamos aí há 5 anos atrás, talvez um pouquinho antes da pandemia, que a pandemia mudou muito tudo referente a consumo, por conta das pessoas em casa, da circulação menor ou muito menor, das compras online, né? Então, se a gente olhar 5, 6 anos atrás, nós vamos ver a propaganda tradicional em pleno funcionamento, apelando para a estética, não é? Os comerciais bem produzidos, gente bonita e lugares fantásticos, ou roteiros muito, muito bem cuidados. Então, o apelo à estética ele não é novidade. Ah, e o fato de que isso comove as pessoas, ou move as pessoas, ou atrai as pessoas, também não é novo, né? O que a Kátia traz, que é interessante no comentário dela, né? Ela coloca aqui assim: o poder da estética de validar narrativas. Claro, claro que sim, né? Nós vivemos uma era de, de mais narrativas. Eu diria que a grande mudança do marketing digital é a multiplicidade de canais, de mensagens que nos atingem. Então, isso ficou uma luta pela nossa atenção, e aí ganha o melhor, né? Então, quem é mais luxuoso, quem é mais bonito,
quem é mais aquilo que está na moda, enfim, o hype, né? Ela fala também a inflação do high ticket como sintoma de mercado, quer dizer, as coisas caras, as coisas luxuosas, que foi o caso aí do ovo, do ovo de ouro, né? Ah, que não existe, que é uma criação utilizando a inteligência artificial, né? Aí ela fala também o marketing que virou metalinguagem sobre o próprio marketing. Então, são as problemáticas que ela, são as questões que ela traz, né? E um diagnóstico social que ela termina assim, acreditamos rápido demais, que eu achei muito legal, né? Aquela coisa de bater o olho. Agora, quando você tem inserções hoje na internet de 5 segundos, que nós estamos hoje com inserts de 5 segundos, realmente, como é que vai capturar você em 5 segundos? Com uma coisa absolutamente fabulosa, como é o ovo de ouro, né? Sim, sim. O que me pegou assim muito da questão do texto da Kátia, Me fala aí a tua percepção. o que me pegou muito foi a questão da estética, mas não necessariamente pela estética do high ticket, mas a estética enquanto elemento, né, sedutor da narrativa, né? A estética ali como quase um personagem de uma propaganda ou de uma série, né? Ou de um tipo de indústria dentro do marketing para convencimento. E aí me lembrou muito essa questão da estética numa das séries que está na Netflix, inclusive está muito em alta, que é o Stranger Things. E aí tem uma estética muito anos 90, anos 80 e anos 90, e isso foi o que pegou lá na primeira temporada, já está na quarta temporada, se não me falha a memória, e o que pegou muito o público logo lá no início, há 10 anos, porque é uma série que demorou muito para ser gravada, então há 10 anos, quando teve a primeira, foi essa estética saudosista, né? E quem era da época ele se identificou muito com a trilha sonora, aqueles elementos muito fortes da época, né? E aí a trama foi se desenvolvendo, mas o que chamou muito, o que amarrou muito, porque não teve nem muita divulgação, foi isso. Então eu vejo a estética nesse ponto de destaque e casa muito com o que o senhor falou, né? Nessa era de muita informação, qual atributo, né, dentro do marketing ou dentro de uma narrativa, eu vou prestigiar para ter mais atenção, né? Então, para mim, a estética ela acaba se colocando muito nesse enfoque, inclusive por conta dessa economia de atenção, né? Eu preciso de 5 segundos para convencer, né? Convencer a pessoa a assistir até o final, ou convencer a pessoa a ter um, uma atitude, né? Uma reação. Então, para mim, fez muito sentido. Eu achei muito interessante e muito inteligente do Canva enquanto estratégia, né? Nós não conseguimos nos descolar de nós mesmos quando analisamos, né? Nós temos uma cultura, eu e você, que deve ter muitas diferenças, algumas diferenças. Nós temos uma faixa etária também diferente, nós vivemos em estados diferentes, cidades diferentes. Enfim, agora, esse apelo vintage, digamos, eu não acho que ele atinja todo mundo, mas é só um achismo. Nas minhas conversas com o pessoal do Canal Z, que nos apoia no Observatório da Comunicação Institucional, o, eles estudam a questão do vídeo, eles são uma produtora de vídeo, uma produtora de videocasts, de podcasts, enfim. É, o que eu tenho aprendido ali com o estudo que eles estão fazendo e me transmitindo é a questão da experiência verdadeira, menos edulcorada, menos propaganda e mais RP.
no sentido de exemplos reais entendeu? De uma certa simplicidade, que eu acho que é um pouco a nossa tônica aqui no Visão OCI, né? Enfim, agora é um assunto. Eu acho que o Canva atingiu o objetivo. Eu acho que também atingiu. Mas eu tenho uma segunda pergunta, professor, que é mais polêmica. Mas eu vou pedir 5 segundinhos só para a gente tomar um golinho d'água, para lubrificar bem as cordas vocais, para o senhor me ajudar a tirar essa dúvida. Até daqui a pouquinho. Professor, então a pergunta, assim, e eu queria compartilhar com o senhor, que tem um momento que a Kátia escreve assim: quanto do valor que enxergamos é valor de fato e quanto é apenas narrativa? E aí isso tem muito a ver, né, com comunicação institucional e até com o nosso trabalho enquanto relações públicas. Mas a minha pergunta é: como fazer essa dosagem, né, desse valor percebido, e o real valor do produto ou o real valor da organização, né? É, e também a intencionalidade, né, da propaganda, do marketing nisso, até porque acho que em muitos casos e em muitos cases o usuário final ou o cliente, né, o público final, o público usuário, tem questionado muito isso, né? De não ser uma narrativa inverídica ou parcial, ou oca de significado, né? Eu acho isso um tanto polêmico e eu acho que o senhor poderia me ajudar a esclarecer melhor essa questão, que a Kátia colocou muito bem, porque a gente precisa também se questionar sobre isso, né? Esse assunto tem sido abordado numa campanha que a gente está. Na verdade, eu, como autor, estou tocando uma campanha que começou em setembro, vai até setembro de 2025, vai até o final de 2025. É, inclusive, eu acabei de me lembrar que a Rádio Mega Brasil Online está fazendo aniversário, 20 anos. Então, eu queria deixar aqui, no programa, os nossos parabéns, porque ela foi pioneira, como rádio online. Nós tivemos uma contribuição há 10 anos atrás, com o boletim OCI, acabou não prosseguindo quando entrou a pandemia, e agora mantemos a parceria com a Rádio Mega Brasil Online, já na fase rádio e TV. Estamos aqui com imagens, mas também estamos no Spotify, enfim. Então, queria parabenizar todo o pessoal da Mega Brasil pelo aniversário, e dizer que nós temos muita satisfação de estar junto. A narrativa, ou como eu chamo, a arte narrativa, ela nasceu na propaganda. Digamos que é o lugar certo, porque os comerciais sempre foram historinhas contadas para que a gente adotasse um determinado produto, um determinado serviço e tal. Ah, isso depois migrou para o jornalismo, que é alguma coisa bem polêmica, que não é o nosso foco aqui.
Mas esse fato, esse fato de que a narrativa entrou no jornalismo e que os jornalistas começaram a usar o termo narrativa, falando para o grande público, colocou pelo menos uma dúvida na cabeça das pessoas mais atentas de que se constrói narrativas, em geral, e que elas têm poder. Então, por exemplo, um desses vídeos que eu mencionei da campanha que está indo até o final desse ano, eu trato da questão do marketing político eleitoral. Quando você coloca todo esse potencial da arte narrativa nessa disciplina, marketing político eleitoral, você esbarra em legislações que não estavam preparadas para o impacto online. Elas foram feitas para a TV, para o rádio, para a revista, para o jornal, para o outdoor. E isso é um mundo que ficou para trás. Todo mundo consumindo informação no smartphone, no Smart TV. Então, a legislação está correndo atrás. Enfim, isso é no mundo inteiro, não é Brasil, não. Então, eu acho que para as pessoas mais atentas, esse fato salta aos olhos. E aí elas ficam mais exigentes. Que historinha é essa aí que estão me contando? Digamos que esse é é a grande novidade. Talvez um consumidor ainda mais exigente, que não está olhando só o produto, o serviço, que talvez até ele já conheça, e todo o discurso em volta. Sim, sim. Isso me leva muito e é um gancho que me veio agora, não foi ensaiado, não. Me coloca muito assim no próximo bloco que a gente toca, né, no índice de transparência ativa, que é a questão da reputação da organização, né? Eu acho que tudo isso cai muito, e aí por isso que eu acho que é muito agora, é a hora e a vez, né, das relações públicas, porque cai muito, né? Respinga, recai, ajuda a sedimentar a reputação, né? Que tem a ver com essa memória estratégica de uma organização. Então, vou aproveitar aqui, eu sei que o nosso tempo é sempre menorzinho por conta da proposta do programa, vou pedir mais um golinho d'água e aí a gente já vem para amarrar isso, e aí eu sei que o senhor já traz aqui para a gente conteúdo de qualidade. Até daqui a pouquinho. Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Professor, então, índice de transparência ativo. Deixa eu pontuar em que página estamos para seguir acompanhando aí etapa por etapa. Bom, ainda estamos terminando a instância
Não, estamos ainda no meio da instância 4, reputação. Estamos terminando a tática 14, que é comunicação institucional. E aí eu peço, por favor, que o senhor nos explique o item 14.9, gestão de questões sensíveis, e 14.10, senso de propósito. Muito bem. É, a comunicação institucional é o nosso, digamos, a nossa especialidade, né? É a especialidade de relações públicas por excelência, que é um discurso institucional, quer dizer, sobre a organização ou sobre o profissional. Quando eu falo sobre o meu trabalho, se eu sou um profissional liberal, ou quando eu falo sobre a minha organização, quando eu sou um executivo, eh, vendendo, entre aspas, a organização. Então, a gestão de questões sensíveis é, é isso mesmo. Isso vai ter que ser conversado com o board, com o colégio de liderança, né? Então, se for uma pequena empresa, talvez você vai falar com o dono, entendeu? Se você depende muito do que com o que você lida. Você liga com alimentos, pode surgir uma questão sensível numa intoxicação. Veja o caso que houve de falsificação de bebidas. Isso atingiu toda a indústria. Tá? Todo mundo ficou desconfiado, parou o consumo. Os bares que servem os drinks, não é? As pessoas começaram a mudar para cerveja. Eu vou abrir a minha latinha na hora, né? Não, não vou tomar um drink feito não sei aonde, porque, enfim, uma situação muito complexa. Então, a questão sensível, ela muda de setor para setor. Normalmente, o jurídico se prepara para essas questões, né? Já tem um protocolo, né? Ah, o modelo de funcionamento das relações públicas no Brasil, das grandes assessorias de imprensa, já estão preparadas também para a crise, que as questões sensíveis, elas são a antessala da crise de imagem pública. Então, você, no processo de auditoria, vai levantar com a organização se ela tem um protocolo, se ela tem um profissional designado para tratar dessas questões. Então, é disso que se trata. E aí, se não for aplicável, por exemplo, muito comum no business to business, que você não tem contato com o grande público, se for não aplicável, já como já dissemos, não altera a nota geral final, né? Então, agora, se é o caso, você vai avaliar se a organização está bem preparada ou não. Isso também para o senso de propósito. O senso de propósito já é um pouco mais fácil, eu diria, porque isso não tem a ver com o dia a dia, com as questões do dia a dia. A questão sensível, ela pode acontecer a qualquer momento, porque como é que você lida com uma situação inesperada, uma enchente, uma explosão, um acidente de trabalho, enfim. Na questão de senso de propósito, você levanta dentro da organização se isso está espraiado, se isso está presente nas cabeças, nos corações da organização. Está todo mundo imbuído do propósito da organização. Esse termo ele ganhou grande uso eu diria, talvez na última década. Você não ouvia falar em propósito, você ouvia falar em objetivos de curto prazo, você ouvia
falar em objetivos principais, secundários, né? Essa linguagem também ela veio muito na esteira da governança. Então, uma vez que isso se tornou um valor na gestão, na governança, você precisa verificar, e aí é o auditor que vai fazer isso, se o propósito da organização ele está presente. E vai fazer isso como? De novo, vou repetir aqui as três táticas, as três técnicas da auditoria, né? Observação em loco, entrevista com as pessoas e a leitura de manuais ou normas internas. Com essas atividades, você descobrirá o quão difundido está o propósito da organização no seio do seu pessoal. Professor, muito obrigada por mais essa explicação. Mega Brasil, deixa eu aproveitar e dar os parabéns. Eu me sinto muito feliz, né, e lisonjeada de ter assim uma pontinha pequenininha na história participando, né, da história. Então, vida longa, Mega Brasil, e vida longa e sempre trazendo as novidades, né, professor? Porque não são só os anos de vida, mas também a contribuição, né, não só para o mercado, mas para a grande área da comunicação também, enquanto é, campo de atuação, campo de pesquisa. Então, os meus parabéns aqui, tá? No, Muito no- no- no especial da Mega Brasil sobre esses 20 anos, lá no finalzinho é um documentário, né? De 20 minutos. Lá no finalzinho que eles passam por toda a programação, aparece as nossas carinhas lá. E é muito prazeroso a gente se ver nessa história. como parte, né? Verdade, verdade. Então, parabéns, Mega. Professor, obrigada por mais um programa. Obrigada a você que nos acompanha por mais um programa. E nos vemos no próximo episódio. Até o próximo. Visão OCI. Tchau, tchau.